Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e hoje eu vou contar para vocês sobre um dia que foi ao mesmo tempo libertador e devastador. Um dia em que a verdade começou a vir à tona, de forma irreversível. Um dia em que eu e um grupo de amigos decidimos finalmente nos reunir para falar sobre ninguém mais, ninguém menos que a Monstro. Com o passar do tempo, os meus amigos, que antes eram amigos nossos em comum, começaram a me questionar sobre a Monstro e me zombar por conta dos trocentos buquês que eu havia recebido do suposto irmão. Os comentários surgiram aqui e ali, pequenas dúvidas que, até então, ninguém tinha tido coragem de verbalizar por completo. Mas tudo mudou quando um amigo mais novo ali, que tinha se juntado ao nosso grupo, resolveu tocar no assunto. Ele não tinha vivido o mesmo desgaste que a gente. Então, talvez tenha vindo com a liberdade de quem não carrega aquele peso já antigo. Foi ele quem deu o primeiro passo. Sugeriu que nos reuníssemos para conversar, para jogar limpo ali, para me pressionar, basicamente. Foi quando eu percebi que, mesmo depois de anos de convivência, a gente nunca tinha sentado para realmente falar sobre todas as incoerências na história da Monstro. Nem mesmo sobre o tal irmão dela. Sim, aquele irmão que era presença constante nas histórias que ela contava só para mim e, na frente dos outros, era silêncio absoluto, como se não existisse. O que ninguém sabia era que, dias antes, a irmã do meio e a mãe da Monstro haviam me procurado. As duas estavam tentando, assim como eu, descobrir o que era verdade e o que era invenção naquela avalanche de mentiras que ela espalhava. E o mais assustador, elas sabiam tanto quanto eu. Ou seja, quase nada. Durante a conversa com a mãe da Monstro, ela soltou uma frase que literalmente me paralisou. Ela disse que achava que a filha tinha me dado aquele pastor alemão destroyer que destruiu minha casa, porque ela tinha sentimentos por mim. Eu fiquei incrédula. Comentei que tinha pessoas que desconfiavam do mesmo. Aí eu expliquei para ela que a própria Monstro já tinha dito que jamais seria aceita pela família se porventura fosse homossexual. E sinceramente, eu sempre tive essa suspeita, mas nunca quis invadir esse espaço. Eu achei que, se caso fosse verdade, cabia a ela se abrir. E no momento certo era uma coisa dela e eu não tinha nada a ver com isso. Foi nessa conversa que as duas me contaram a verdadeira história do pai. Uma parte até que batia com a versão da Monstro. Mas os detalhes, eram bem diferentes. Inclusive, quando eu mostrei para elas a foto que a Monstro dizia ser do pai, que era um homem bonito, descolado, jovem, as duas caíram na gargalhada. A mãe ainda soltou. Nossa, quem me dera que fosse assim, hein? Ele sempre foi louco de feio. E foi aí que eu vi uma foto verdadeira do pai dela. Misericórdia! Nada a ver com a imagem forjada dela. Ele tinha um semblante bem pesado, bem sombrio. Exatamente como a Monstro. Depois entramos no assunto do suposto irmão. Contei a história toda e a mãe, então, me interrompeu. Isso é mentira. A irmã completou dizendo que essa mesma história aconteceu com uma mulher do bairro chamada Andréia, mas que o filho dela tinha outro nome e já morava fora fazia muitos anos. Não tinha como ele ser filho do pai da Monstro. A época não batia, a idade não batia. Era só, para variar, a mesma história.
só que pertencia a outra pessoa. Naquele momento, ficou ainda mais claro o padrão da monstro. Ela pegava histórias reais, de pessoas reais, e se apropriava delas. Construía suas ficções com uma concha de retalhos roubados. A mãe ainda disse que iria tirar isso a limpo com o pai da monstro para saber se era fato que ele tinha tido filho com outra mulher antes. E revelou mais. Achava até que a filha poderia estar se prostituindo. Afinal, a monstro não tinha emprego. Aparecia com dinheiro misteriosamente e, às vezes, até envolvia a família com problemas com agiotas. Ela também falou de um episódio em que teve que pedir ajuda para o pai da monstro, alguns anos atrás, para vir a intervir, pois a situação estava insustentável. E mencionou o envolvimento com casas de jogos de azar. Segundo ela, a monstro e uma amiga ficavam fiscalizando pessoas às máquinas caça-níquel, que, como sabemos, são ilegais. Volta e meia, a polícia invadia locais assim, e era um verdadeiro caos. Então existia a possibilidade da monstro vir a ser presa. A irmã, então, me pediu ajuda. Ela queria saber a verdade sobre tal irmão. Tinha até recebido uma vez flores dele. Mas toda vez que ela pedia para conhecê-lo, a monstro inventava alguma desculpa nova. Até que os presentes começaram a sumir. Foi aí que surgiu a ideia da reunião. Eu e meus amigos marcamos tudo e avisamos a irmã da monstro. No dia combinado, sentamos todos na minha sala. O clima era bem tenso. Eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou com medo. Medo da irmã descobrir que estava ali. Disse que nem sabia do que ela, monstro, seria capaz de fazer se soubesse que estávamos todos tramando contra ela. Mas que ela tinha chegado no limite dela. Ela estava cansada. E queria, assim como nós, saber a verdade. Nada mais justo do que isso, né? Meus amigos então me pediram para tocar os áudios que o suposto irmão número 3, 4, sei lá, me mandava por e-mail. As minhas mãos tremiam. Eu abri o e-mail, respirei fundo e apertei o play. Amor, te falar que eu nem vi nada, porque destelhou todo o terminal. Eu tô aqui no meio do mato, pouco de rede, mas tô conseguindo falar com você, amor. Todos ficaram em silêncio, ouvindo atentamente, até que um deles quebrou o clima. Putz, Gabi, é ela. É óbvio que é ela. Dá pra perceber pelas pausas na respiração. É igualzinho ela. Eu escutei de novo, e mais uma vez, e comecei a tremer. Será que era ela? Será que a monstro estava interpretando o próprio irmão? Aquilo era tão doentio, assustador, repulsivo. Um dos meus amigos disse que podia tentar remover o efeito robótico da voz do áudio. Se fosse ela, teríamos a prova definitiva. Ele também contou que descobriu que uma mulher que organizou o seu casamento anterior era parente da monstro. E que ao perguntar sobre a monstro, a resposta foi bem direta. Ela é o caso perdido da família. Só dá desgosto. Então comecei uma missão pessoal. Eu ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Numa noite, enquanto eu trocava e-mails com o suposto irmão, pedi que a irmã da monstro entrasse no quarto dela para tentar pegá-la no flagra ali. Ela foi e fez uma pergunta qualquer. Mas assim que entrou no quarto, a monstro rapidamente virou o computador para esconder a tela. Tentou dar uma desculpa e depois ficou bem agressiva. Expulsou a irmã do quarto.
Naquele momento, tive mais uma confirmação, mas a prova definitiva ainda viria. Afinal, era tudo suposição, né? A verdade está mais próxima, mas ela também é assustadora. Quando alguém vive uma mentira tão profunda a ponto de criar vozes, identidades, parentes e até sentimentos falsos, o que resta da pessoa real? No próximo episódio, eu conto como foi o desdobramento dessa minha missão. Até lá, fique bem ligado e não perca nenhum episódio. Se você curte esse tipo de história real, absurda e assustadora, me apoia no apoia-se /Bora Pra História. O link está aqui na descrição. Toda ajuda é bem-vinda, para que eu possa continuar trazendo essas histórias para vocês. Até a próxima, galera. E cuidado com as pessoas que contam histórias boas demais para serem verdades, viu? Nunca se sabe. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.